Aproveitando que você está em pé, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, tudo achado? Capítulo 6. A partir do versículo 4. Se quiser dar uma água para o pastor assim, vai ser recompensado nos céus. Quer dizer, aqui na terra ainda, né? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. Guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome julgarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá, ou Meribá. Diligentemente guardareis os vossos mandamentos, os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que tenho mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa e aos nossos olhos. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Assim está escrito aí? Amém. Que Deus abençoe. Pode se sentar. Graças a Deus que nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra aqui, ela fala justamente de uma verdade que existe no profundo do coração de Deus, que é um desejo de abençoar o seu povo. E é interessante que tudo aquilo que provém de Deus sempre vem dentro de um pensamento, dentro de uma ideia de ser constante e abundante. O povo de Israel, nós temos que olhar para ele
e o termos como sendo o nosso exemplo. De que forma devemos fazer aquilo que é correto que eles fizeram, como também podemos aprender com aquilo que eles fizeram que não foi correto. E olharmos quais foram as consequências de suas escolhas. Agora, é interessante que nós temos aqui uma palavra onde Deus falar através de Moisés a todo o povo, demonstrando o seu desejo profundo de abençoar o seu povo Israel. Então, dentro dessa linha de pensamento, onde entendemos que o Senhor, Ele deseja nos abençoar constantemente, então nós temos que parar e analisar, olharmos para Israel e aprendemos com Israel e entendemos o porquê que de repente nós não temos experimentado as bênçãos do Senhor que vem de Deus, que provém do alto, dentro de um propósito de ser constante, mas que nós aqui na terra, nós não temos desfrutado de uma forma onde ela tenha sido constante sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Então é importante nós entendermos que aquilo que precisamos entender é que da parte de Deus, o seu desejo sempre é abençoar o seu povo. E também nós temos que entender uma coisa, que da parte de Deus não existe nenhuma falha, não existe nenhum erro. Se nós não temos experimentado as bênçãos constantes do Senhor, o erro está em nós. Nós temos que olhar de que forma nós temos errado, de que forma nós temos falhado. É importante partir desse princípio. Deus tem no seu coração o desejo de sempre abençoar o seu povo. E nós não somos o povo de Deus, nós não somos o Israel físico, mas nós somos o Israel espiritual de Deus, aonde também podemos trazer esta certeza para as nossas vidas, que o Senhor quer nos abençoar constantemente. Agora é interessante que nós analisemos quais são as condições que nós precisamos colocar diante de Deus, para que essas bênçãos sempre sejam constantes sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre aquilo que nós estivermos fazendo. Nós sabemos que dentro das promessas, que Deus tem feito na sua palavra, quase todas, são condicionais. Só uma é incondicional, que é justamente a respeito da salvação. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que nós cremos, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. O seu sacrifício nós temos recebido. Então quer dizer, esta é a única promessa de Deus que ela é incondicional. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que nós cremos. Agora, o resto são condicionais. Quer dizer, nós precisamos fazer por onde? Não para que nós entendamos que vamos merecer, para cobrarmos a Deus. Não! Mas é para que haja uma compatibilidade. O desejo de Deus em nos abençoar e o nosso desejo de ser abençoado andando conforme a sua palavra. E a primeira coisa que nós devemos entender, que tem que haver constantemente no nosso coração para com Deus, é amá-lo. Para que nós sejamos abençoados constantemente, nós temos que questionar até onde nós temos amado a Deus. O nosso amor por Deus tem ido até onde? Porque diz aqui no versículo que nós começamos: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus. No versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o desejo do profundo da tua alma, e com todo o poder, com todo o entendimento, com toda a certeza, com toda a dedicação. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Nosso irmão Hector estava falando aqui na abertura do culto, falando que nós nos preocupamos mais com a nossa casa, com o nosso bem-estar, com o nosso dia a dia pessoal, que nós esquecemos que a primeira ordem que vem do alto é buscarmos primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça.
nos preocupamos mais com a nossa casa, com a preparação do nosso ambiente, nos preocupamos mais, sabe, com a nossa vida, em termos o controle do presente, para termos uma garantia de futuro, e com isso nós vamos esquecendo da casa do Senhor. Não é simplesmente um espaço físico, como na época era um espaço físico, mas é um espaço, sabe, aonde o Espírito Santo habita, o nosso corpo, o nosso culto, o nosso testemunho, o nosso relacionamento com Ele. Nos preocupamos mais com a nossa, vamos dizer assim, com o nosso corpo físico, do que com o nosso corpo espiritual. Vamos colocar dessa forma, aonde nós temos comunhão, devemos ter comunhão com Deus, que é através do nosso Espírito. Nós temos que analisar, para que as bênçãos do Senhor possam estar sendo derramadas constantemente, e nós, observando, experimentando e reconhecendo as bênçãos do Senhor, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, acima até mesmo de nós mesmos, da nossa própria família, da nossa própria esposa, marido, filhos. Amar a Deus acima do nosso trabalho, dos nossos lazeres, amar a Deus acima de todas as coisas, aonde Ele é o Itimã, aonde Ele é o Daite, aonde Ele é o primeiro, aonde Ele é a razão, aonde realmente nós temos o prazer de nos prostrarmos diante dEle e declarar: Tu és a minha razão de viver, Senhor. Se nós estivermos amando a Deus acima de todas as coisas, irmãos, o Senhor há de cuidar, há de prover, há de derramar sobre nós todas as bênçãos que nós precisamos para o nosso dia a dia. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Ele continua dizendo no versículo 6: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha que coisa interessante. Ele continua dizendo: Também as atarás por sinal na tua mão, e te será por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Outra condição necessária para que nós possamos ser abençoados é amarmos a sua palavra. A sua palavra. Até que ponto nós temos sido atraídos por essa palavra? Até que ponto tem exercido uma atração em nós esta palavra? Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a sua palavra. Eu não posso dizer que eu quero conhecer a Deus, que eu conheço a Deus, se eu não procuro conhecer a sua palavra. Então, para que as bênçãos do Senhor continuem a ser derramadas sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a sua palavra, porque o único meio mais seguro para nós conhecermos ao Senhor é através da sua palavra. Quando nós compramos um livro, antes de nós sabermos, sabe, do conteúdo, antes de nós lermos e de comprarmos o livro, nós pegamos o livro e lemos o prefácio, ou melhor, lemos o histórico do escritor, o propósito do livro, não é assim? Nós procuramos conhecer, sabe, atrás, na última página, sabe, o que nós vamos encontrar dentro desse livro, conforme aquilo que nós absorvemos e conhecemos a respeito do escritor, nós vamos chegar a uma conclusão se o livro será bom ou não, se tem um conteúdo que realmente vale a pena ler ou não. Eu não posso querer conhecer a Deus se eu não tenho amor pela sua palavra, se eu não tenho dedicação pela sua palavra, se eu não procuro conhecer a sua palavra. Vocês estão entendendo? Nós precisamos amar a sua palavra. E de que forma nós estamos amando a sua palavra? É quando nós a temos e guardamos, como o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração, para que eu não possa, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não possa andar em desobediência, fazendo aquilo que desagrada a ti. Somente a tua palavra é que eu quero ter no meu coração. Nós precisamos criar um hábito de ter um relacionamento diário com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser amada. A palavra de Deus tem que estar, não vou entrar em detalhes aqui, sabe, como, sabe, os religiosos, sabe, colocava na testa, ainda
Existe, fazem desse jeito ainda lá, sabe? Na testa, nas mãos, sabe? E o tempo todo em contato com os mandamentos do Senhor. Nós temos que amar a palavra ao ponto de fazermos dela a nossa bússola. Nós temos que amar a palavra ao ponto de não sairmos de casa antes de nós meditarmos na sua palavra. Nós temos que criar um hábito de estarmos trabalhando, meditando na palavra do Senhor. Quanto mais estivermos meditando na palavra do Senhor, mais liberdade o Senhor estará tendo para derramar as suas bênçãos tão desejadas sobre as nossas vidas. E uma coisa interessante, além de nós guardarmos, fala, olha, você precisa ensinar os seus filhos. Você precisa inculcar na mente dos seus filhos, mas pastor, eu não sei o que falar. Aprenda a palavra. Se relacione com a palavra. Sabe? E intimarás, inculcarás, ensinarás o seu filho. Irmãos, entenda uma coisa, um crente ou uma pessoa lê a Bíblia e 99 pessoas lê a vida desse crente que lê a Bíblia. Você pai, você mãe, os seus filhos leem em você a palavra de Deus. Muito mais do que você falar, a sua vida, ela é observada com mais. Irmãos, nós temos que entender isso. Amar a palavra é uma responsabilidade. Fala dela em casa. Faça, sabe, é o conteúdo da conversa dentro do seu lar. Esqueça o problema na fábrica, a fofoca da fábrica, a novela, esqueça qualquer outra informação. Fale sobre a palavra. É possível, é possível. Quanto mais estivermos cheios da palavra de Deus, mais liberdade, com liberdade ela vai fluir dos nossos lábios. E fala uma coisa interessante, fale dentro da sua casa, fale na rua, fale andando. Aqui fala, olha, coisa interessante, assentado intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa. Pai, mãe, sente com seu filho, e de uma forma graciosa, leia a palavra de Deus. Leve o seu filho a ter gosto, sabe? Não cobre o seu filho, mas faça, seja o exemplo. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, onde eu pude ver diariamente eles no seu tempo de leitura, no seu tempo de oração, e eu cheguei a uma conclusão que aquilo também seria bom para mim. Interessante que algumas questões que eu tinha, nem precisei ir conversar com eles, porque dentro da própria palavra que eu vi que eles buscavam a direção, eu encontrei também para a minha vida. Como foi importante naquele momento, mesmo na minha adolescência, com 13 anos, eu entender que era necessário que eu tomasse a minha posição. Eles não me forçaram, mas eu entendi porque a palavra me ensinava. É necessário que você tenha um compromisso comigo. Eu tenho experiências pessoais para você. Eu também entendi que a responsabilidade não era só dos meus pais, viu, jovens e adolescentes? Mas a responsabilidade passou a ser pessoal. É interessante porque eu cheguei a essa conclusão porque eu me achava esperto e me achava responsável. Eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos, fazendo coisinhas. Aí eu falei, pera um pouquinho, se eu me considero responsável para fazer o que eu quero, eu preciso ser responsável também para assumir a minha responsabilidade. Diante daquilo que a palavra de Deus me ensinava. E fala, olha, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Irmãos, como nós queremos ter um relacionamento e gozar das bênçãos de Deus de uma forma tão clara, se nós não temos esse relacionamento, se nós não tivermos esse relacionamento com a palavra de Deus. Então, enquanto, sabe, eu estiver amando a Deus, enquanto estiver amando a sua palavra,
Depois fala, olha, até mesmo dentro de um contexto na língua portuguesa, de nós decorarmos a sua palavra. Na minha época de criança e adolescência, havia vários concursos de falar textos bíblicos. Desde pequeno nós éramos incentivados a decorarmos versículos. Versículos que alguns até hoje eu lembro do que eu decorei quando criança. Cheguei a ganhar livros por recitar versículos de cor. Não é perda de tempo não, gente. Perda de tempo é se encher de tantas informações que não constroem, que não edificam a nossa vida. Nós temos que amar ao Senhor, nós temos que amar a sua palavra, nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus, aonde realmente ela seja prioridade em nós. Jesus, numa certa ocasião, ele falou assim, se não me falha a memória, Mateus 24, passarão os céus e a terra. Mas, qual é o restante do versículo? Mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que parece ser tão intenso hoje para nós, vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus e aqueles que têm guardado a sua palavra no coração. Outra coisa interessante, outra condição que nós precisamos estar praticando, para que as bênçãos do Senhor sempre tenham a liberdade de serem derramadas sobre as nossas vidas. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que te jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Outra coisa importante que tem faltado nos nossos lábios, no nosso coração, é a gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Nós temos mais motivos e razões para agradecermos a Deus do que questionarmos algo que por nosso capricho nós não temos ganho dele. Se você não tem motivo para adorar, se você não tem motivo para agradecer, comece, e Deus vai te mostrar inúmeros e milhares para você continuar o adorando e o louvando para todo sempre. Essa é a verdade. Permita que dos seus lábios saia a gratidão a Deus, louve a Deus, adore a Deus, reconheça que o bem maior, que o presente maior Ele nos deu, que foi o seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. Então abra os seus lábios e glorifique o nome do Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar. Não vamos fazer como o povo de Israel, que murmurou, que reclamou por 10 vezes. E com isso eles foram punidos pela desobediência. A murmuração afasta o louvor da vida do crente. A murmuração tira a graça da vida do crente. A murmuração, ela destrói relacionamentos. Entenda, perceba. É gostoso estar do lado de uma pessoa que só fica reclamando da vida? Quem gosta? Você trabalha, chega em casa, você tem uma mulher que vai reclamar da vida. Você trabalha, chega em casa, tem um marido que fica reclamando da vida. Você chega em casa, tem os pais que reclamam da vida. Você chega em casa, só tem filhos que reclamam da vida. Será que Deus vai ter liberdade para abençoar esse lar? Não é pela quantidade, não é pelo valor alto, mas sim pela nossa gratidão. É que as janelas do céu são abertas. E são derramadas bênçãos sobre as nossas vidas, porque há gratidão no nosso coração. A gratidão, o louvor sincero que devemos prestar ao Senhor, nos coloca numa posição, mesmo quando as coisas não acontecerem do jeito que nós esperamos, até mesmo daquilo que nós pensamos e pedimos, e agindo com fé, mesmo quando essas coisas não acontecem,
o teu coração continua prostrado diante do Senhor, dizendo: Deus, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o teu nome. Não aconteceu, louvado seja o teu nome. Aconteceu, louvado seja o teu nome. Tu mandas que eu espere, louvado seja o teu nome. Em todo o tempo, louvai ao Senhor. Em todo o tempo, seja grato ao Senhor. Independente das circunstâncias serem favoráveis ou adversas, abra os seus lábios e glorifique ao Senhor. Por mais que os teus olhos não te mostrem, não te dê razões para isto, mas creia na palavra de Deus e comece a glorificar o nome do Senhor. Há poder na adoração, há poder no louvor que nós prestamos de todo o nosso coração ao nosso Deus. De repente uma pessoa que você tem tentado evangelizar não está ainda conosco, porque você tem murmurado mais do que vivido com o espírito de gratidão ao Senhor. Essa é a verdade. Gratidão por Deus ter introduzido em uma terra já preparada. Gratidão pelas riquezas que o próprio Deus, separou para que eles pudessem gozar de um trabalho que não foi realizado. A fé, ela age em 3 etapas. A gratidão, a segurança de dizer: Deus vai fazer. A gratidão e a segurança para dizer: Deus está fazendo. E o júbilo, o grito de vitória, para dizer: Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez. Enquanto houver gratidão, boas cidades que não edificaste, casas cheias de todo o bem que não encheste, poços cavados que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. Irmãos, nós não fazemos para simplesmente merecer, mas nós já fazemos, ou nós fazemos por gratidão, por aquilo que o Senhor já tem feito em nosso favor. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Cristo, ela é tão diferenciada. Quando nós temos dificuldades para crermos no nosso futuro, no nosso amanhã, e cantarmos porque Ele vive, eu posso crer. Nós podemos olhar para trás e olharmos da onde nós saímos, da onde o Senhor nos tirou. Nós não temos uma fé ativa para o presente, nós podemos exercitar uma fé histórica e ver o que Deus já fez. E interessante é que Deus aqui, Ele fala: olha, você vai fazer da seguinte forma, você vai contar para os seus filhos tudo aquilo que eu fiz na vida de vocês, no meio de vocês, na saída do Egito, lá no Egito, da forma que eu os conduzi, você vai dizer para eles. Coisa interessante, irmãos. É justamente para que nós possamos entender, dentro desse sentido, que podemos exercitar uma fé histórica. Eu posso dizer para vocês, eu só vim a saber com 23 anos, quando eu estava de viagem marcada, pronto para ir para o Japão. Meu pai testemunhando na igreja. Quando criança, bebê, ele me levantou e disse assim: Deus, o médico disse que não há esperança. O médico disse: leve para casa para que ele morra junto com vocês. O médico disse que ele não podia fazer mais nada. Mas eu levanto nas tuas mãos dizendo: o nosso desejo, o meu desejo é que ele permaneça aqui conosco. Mas se for da tua vontade que o leve, tens a liberdade para fazer. Se tu me permites, eu creio que tu podes dar a vida a ele. E use conforme a sua vontade. E aqui estou eu. Quando eu me encontro em dificuldades, eu lembro dessa situação que só soube com 23 anos. Eu estava para vir para o Japão. Meu pai nunca tinha me dito. Ele orou sozinho no quarto, levantando a mim a Deus. Eu não posso deixar de amar esse Deus. Eu não posso deixar de confiar nesse Deus.
Quando essas dificuldades, quando, sabe, bate na minha porta, tentando me desanimar, eu olho e vejo, o Senhor me deu a vida, o Senhor me sustentou, o Senhor dentro de um propósito específico, e hoje eu estou aqui, eu sou grato a Ele. Eu louvo de todo o meu coração. Aleluia. Enquanto houver gratidão, guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, na casa da servidão. O Senhor nos salvou, irmãos. Cristo, o Senhor Jesus, deu a sua vida em nosso favor. Ele abriu mão da sua glória. Ele sofreu toda a afronta por amar a mim, por amar a você. Vale a pena não abrir mão de um coração grato a Ele, de um coração que os sirva com toda a força. E no versículo 13 em diante, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os teus testemunhos, os seus estatutos, que tem te mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda entre e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem feito. Aqui a ideia é justamente, enquanto houver compromisso nosso para com Deus, para com a sua palavra, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre as nossas vidas. Tem que haver compromisso, tem que haver yakisoku, tem que haver realmente, sabe, uma aliança com Deus. Tem que haver um compromisso, dizer: Deus, a minha vida é tua, eu entrego todo o meu ser nas tuas mãos. Eu não quero ser o Senhor da minha vida, eu não quero ser aquele que esteja no controle da minha vida, eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Tem que haver compromisso com Deus, tem que haver compromisso com a palavra de Deus. Se não houver compromisso com a palavra de Deus, Deus não terá compromisso conosco. Se no livro de Crônicas, não recorda aqui agora, Deus ele fala ao povo de Israel, deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto houver compromisso do povo para com ele estaria abençoando, mas a partir do momento que o povo pudesse afastar-se dele, não haveria mais compromisso. E esta palavra continua nos dias de hoje. É importante que nós entendamos isto. É necessário que nós sejamos responsáveis, é necessário que nós sejamos tementes, é necessário que nós sejamos corajosos para assumirmos um compromisso com Ele, para entregarmos a nossa vida a Ele e dizer: Deus, eu sou teu, tu és meu, eu quero viver somente para ti, Senhor. Eu sei que esse versículo está no livro de Crônicas, como ele veio à minha mente agora. Mas o sentido, a ideia desse versículo é justamente Deus dizendo: olha, enquanto houver compromisso da parte de vocês para comigo, eu terei compromisso com vocês, mas a partir do momento que vocês me deixarem, não haverá mais compromisso com vocês. Depois eu acho. É necessário que haja compromisso. É necessário que nós entendamos que o Senhor espera que nós sejamos maduros suficientes para dizer: Deus, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Compromisso nosso para com Deus. Compromisso com o temor, no nosso serviço, no nosso honrar ao Senhor. Compromisso de nós sermos fiéis a Deus.
compromisso de nós respeitarmos a sua palavra, compromisso de nós sermos diligentes, compromisso de nós sermos retos. E trazermos tudo aquilo como Paulo fala em Filipenses 4 e 6, tudo aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é honesto, tudo isso fazendo parte do nosso ser. Compromisso do homem com a educação religiosa dos seus filhos. Compromisso de ser sincero nas respostas que deve ser dada, tanto a filhos como às outras pessoas. Interessante que Deus, Ele falou, os seus filhos vão te perguntar a respeito daquilo que eu fizer na vida de vocês. Vocês têm que ter um compromisso que vocês estarão falando de mim para eles. A Simone estava falando aqui a respeito da responsabilidade da igreja. Um compromisso, nós somos responsáveis, nós somos embaixadores do reino de Deus na face dessa terra. Ao invés de estarmos nos ajuntando com protestos aí, vamos anunciar o reino de Deus. Vamos propagar o reino de Deus. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós não temos um compromisso com o homem, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus e amamos tudo aquilo que Deus ama. Aqui o povo de Israel diria, nós éramos escravos, porém o Senhor com a mão forte nos libertou. Interessante que quando o mundo diz não, é dentro de um sentido de proibição. Mas quando o Senhor diz não, é dentro de um sentido de proteção, de guardar. Que coisa interessante, né? Que nós possamos entender isso. As bênçãos do Senhor não precisam se findar na nossa vida. O Senhor, Ele deseja que estejamos sendo abençoados dia após dia. O Senhor, Ele espera que possamos estar debaixo. Fui fechar a Bíblia aqui e achei o versículo. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Fui fechar a Bíblia, viu aqui. Isso é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler novamente aqui. A parte B do versículo em diante. O Senhor está convosco, enquanto vós estiveres, ou vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. O compromisso com o Senhor. As bênçãos do Senhor não precisam se findar na nossa vida. Basta que nós o amemos acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame a sua palavra. Se encha da palavra de Deus. Deixa a internet de lado. Deixa o Facebook de lado. Estou evangelizando, pastor. Evangelize primeiro a sua vida. Encha-se dessa palavra. Ame. Se encha ao ponto de você se agarrar a ela e dizer: muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Quantas Bíblias nós temos em casa, irmãos? Que facilidade nós encontramos para ter a cada mês uma Bíblia nova na nossa estante. O segredo não é as várias versões, o segredo não é o livro em si, mas é a forma que nós tratamos com essas palavras que revelam o Senhor. Ao invés de estarmos bem informados em relação na ideia globalizada, não é errado você ter informações, mas esteja se informando a respeito de Jesus Cristo. Ele está voltando, e Ele só vai levar aqueles que tiverem a sua palavra guardada no coração. Amar a Deus, amar a sua palavra, ter um compromisso verdadeiro, genuíno com o Senhor. Busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo.
Vamos experimentar o que Deus é, não só, sabe, nesse momento que nós estamos cantando aqui, mas no nosso dia a dia. Vamos experimentar o grande amor do Senhor. Enquanto nós estivermos amando ao Senhor, amando a Sua palavra, tivermos um compromisso verdadeiro e genuíno com Ele, obedecendo em tudo aquilo que Ele nos manda fazer, as bênçãos do Senhor jamais, terminarão, deixarão de cair sobre a sua vida, sobre a sua casa. Essa é a palavra de Deus. Difícil entender? Não. Difícil obedecer? Talvez. Se nós procurarmos amar ao Senhor acima de todas as coisas, o resto Deus vai cuidar. Amém? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Até quando nós estaremos preocupados com as nossas casas estucadas? Até quando nós estaremos preocupados com a nossa própria vida limitada, a física aqui nessa terra? Até que ponto nós queremos abraçar as coisas dessa vida? Sonhar é bom e devemos. O homem que não sonha, não vive. Projetar é necessário. Quem não projeta, não tem sentido. Mas a melhor coisa é buscar ao Senhor. O melhor que nós podemos viver, nós encontramos no Senhor. Aleluia. No Senhor nós encontramos o melhor casamento. No Senhor nós encontramos o melhor emprego. No Senhor nós encontramos a melhor das amizades. No Senhor nós encontramos o melhor. Gostaria que você, com seus olhos fechados, você pudesse falar com aquele Deus amoroso, que você pudesse vê-lo com os olhos da fé, Ele com seus braços abertos, dizendo: filho meu, filha minha, eu te amo demais, eu te amo demais. Venha, corra para os meus braços, entrega a sua vida, confie em mim. Confie em mim. A nossa confiança no homem, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos irmãos, famílias, é porque ainda nós não confiamos no Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor, nós não vamos enxergar a boa intenção que existe por trás das atitudes feitas por essas pessoas. Se nós não amarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. Se nós não amarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir ser aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Se eu não amo o Senhor, eu não vou conseguir amar a minha esposa, ou vice-versa. Se eu não amar o Senhor, eu não vou conseguir fazer, independente do emprego, do serviço, ser que vestir ou não. Eu não vou fazer com prazer. Eu não vou reconhecer que Deus instituiu o trabalho, foi Ele que. Se eu não amar o Senhor, conseguir dizer não às tentações. Se eu não amar o Senhor, eu não vou conseguir receber o seu amor, o seu perdão que Ele já liberou. Oh Deus, te adoramos, Senhor, te louvamos. Oh, ralabassuri canta, labalassuri canta lá. Abre os seus lábios agora. Aleluia. Glória a Deus.